Olá a todos, meu nome é Isadora Guzmão, eu sou discente do último ano do curso de Ciências Biológicas da UEMP de Bandeirantes, Paraná, e também sou bolsista do programa Residência Pedagógica. Hoje eu trouxe um relato de experiência que tem como título Abordagem do tema conservantes alimentícios durante o ensino remoto emergencial no programa Residência Pedagógica, um relato de experiência. A nossa orientadora é a Priscila Costa. Bom, os conservantes alimentícios, eles possuem a função de aumentar o tempo de vida útil dos alimentos sem mudar questões de sabor ou textura, e eles inibem o crescimento de micro-organismos que podem fazer mal à nossa saúde. Mas pesquisas comprovam que o consumo em excesso desses alimentos que possuem conservantes podem trazer problemas de saúde, como obesidade, hipertensão, desenvolvimento de alergias, porque muitos desses alimentos que têm conservantes também são ricos em gordura e sódio, por exemplo. A falta de conhecimento e interesse da leitura dos rótulos dos alimentos pode estar associado ao desenvolvimento dessas doenças, porque lá nos rótulos dos alimentos tem todos os valores nutricionais, todas essas informações, as pessoas não têm o hábito de ler esses rótulos, então faz com que elas consumam em excesso esses alimentos sem mesmo ter a informação que eles fazem mal à saúde. A BNCC, proposta para o ensino médio na área de ciências da natureza e suas tecnologias, ela possui competências e habilidades a serem atingidas pelos alunos. A competência de número 3, por exemplo, ela tem como objetivo fazer com que o aluno, a partir dos conhecimentos científicos que ele adquire nas aulas de biologia, por exemplo, enxergue problemas do seu cotidiano e coloque soluções para esses problemas. Então, ele se torna um indivíduo autônomo de uso de linguagem científica e consegue também propagar essa linguagem científica. Entre os temas sugeridos nessa competência está conservantes alimentícios. Os 3 momentos pedagógicos propostos por Delis Oikov, Angotti e Pernambuco tendem a atender essas expectativas da BNCC, porque ele leva em consideração o conhecimento prévio do aluno em relação ao assunto da aula, nesse caso conservantes alimentícios, e também promove a contextualização desse assunto. Então, isso facilita com que o aluno enxergue esse problema no cotidiano e proponha soluções para esses problemas. Com a pandemia do Covid-19, várias medidas foram tomadas para combater o vírus, entre elas o distanciamento social e o isolamento social, e isso impactou muito no ensino, seja ele na educação básica ou superior. Também impactou programas que envolvem esses 2 âmbitos, como o programa Residência Pedagógica. Dessa maneira, o ensino remoto emergencial ele entrou como uma importante saída para fazer com que essas atividades não paralisassem totalmente. Então, por meio dessa mudança provisória do ensino e a partir dos recursos tecnológicos, foi possível assegurar o acesso do conteúdo pelos estudantes, mesmo com essas medidas de combate ao vírus. Sendo assim, o relato a seguir, ele tem como objetivo abordar os 3 momentos pedagógicos para a regência da temática conservantes alimentícios na disciplina de biologia, no método de ensino remoto emergencial por docentes em formação do curso de Ciências Biológicas, participantes do programa de residência pedagógica. Bom, o programa Residência Pedagógica, ele é oferecido pela CAPES e tem como um de seus objetivos aperfeiçoar a formação docente, mesmo durante a graduação, aproximando o ensino básico das instituições de ensino superior, fazendo com que os residentes eles consigam aplicar aquelas teorias pedagógicas realmente na prática. O programa ele conta com 3 módulos e essa experiência relatada ela foi aplicada durante o 2º módulo do programa no ano de 2021, mais precisamente no mês de julho. Durante todo o programa ocorreram reuniões por meio da plataforma Google Meet por causa da pandemia do Covid-19. E essas reuniões permitiram debates que fez com que os residentes conseguissem alinhar as suas aulas e os seus planos de aulas às regências que eles iam dar no ensino básico.
Nessa experiência em questão foi utilizada a metodologia dos 3 momentos pedagógicos, que se resumem em problematização, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Como exemplo, eu trouxe aqui essas imagens. A primeira imagem se trata de uma notícia que foi utilizada em uma das regências. Isso faz com que ocorra a problematização dos 3 momentos pedagógicos, porque a gente consegue inserir o assunto da aula no contexto do aluno. Houve a organização do conhecimento. Essa etapa se tratou dos benefícios e dos malefícios dos conservantes, da legislação do Brasil, dos principais conservantes utilizados, em quais principais alimentos eles são encontrados, que são os alimentos ultraprocessados, como está na imagem, e que eles também estão presentes no nosso dia a dia, sempre levando em consideração conhecimentos científicos, como conceitos bioquímicos, por exemplo, para explicar toda essa organização do conhecimento. E aí a gente conseguiu aplicar a prática de leitura de rótulos dos alimentos, onde os alunos eles conseguiram acessar os alimentos que estavam em sua casa para fazer essa prática por causa do ensino remoto, emergencial. Como resultado, a gente percebeu uma interação considerável dos alunos e principalmente uma resposta de imediato às notícias que foram utilizadas de problematização. Eles conseguiram responder alguns pontos que pode ter ajudado no aumento do consumo desses alimentos ultraprocessados durante a pandemia, como acesso mais fácil, porque a gente ficou muito tempo em casa, porque eles são mais duradouros, e isso possibilitou a inserção do assunto de conservantes alimentícios. A prática dos rótulos ela foi bem interessante, porque os alunos conseguiram acessar esses alimentos de fácil maneira, porque estavam presentes em suas casas, e isso provavelmente teve um impacto positivo no cotidiano do aluno, porque de agora em diante ele consegue identificar esses conservantes presentes nos alimentos da sua casa e consegue reduzir o consumo em excesso, melhorando e evitando o problema de saúde que foram citados anteriormente, promovendo a reeducação alimentar tanto dele quanto das pessoas que estão ao seu redor. Além disso, a maneira remota ela facilitou, como eu falei, o acesso dos alunos aos alimentos. Se isso fosse aplicado de maneira presencial, teria que haver um planejamento maior, porque os alunos deveriam levar os alimentos na sala para fazer essa prática. Então, o ensino remoto ele facilitou nesse aspecto. Mas, como impacto negativo, a gente teve na falta de contato entre o professor e o aluno, porque o professor é uma figura de suporte. Então, apesar da interação que teve considerável na regência, essa interação poderia ser um pouco maior, trazendo um aprendizado mais proveitoso se fosse de maneira presencial, por exemplo. Além disso, também teve impacto na formação docente, porque a sala de aula ela é reconhecida como um local de processo formativo e o residente ele consegue se enxergar no contexto natural de ensino, que a gente não conseguiu ter no ensino remoto emergencial. Então, como conclusão, a gente consegue ver que o programa Residência Pedagógica ele permitiu introduzir os conceitos teóricos e práticos relacionados ao cotidiano dos alunos. E que, nesse aspecto, os 3 momentos pedagógicos foram muito importantes, porque os alunos conseguiram entender os termos de cunho científico sobre os conservantes alimentícios e promoveu o início de uma reeducação alimentar. Houve também a aproximação dos residentes ao cotidiano escolar, mesmo nesse quesito, nessas nuances que a pandemia do Covid-19 nos trouxe. Como agradecimentos, agradecemos ao apoio financeiro e também a oportunidade oferecida pela CAPES ao programa Residência Pedagógica, que desenvolve projetos na Universidade Estadual do Norte do Paraná, juntamente ao Colégio Estadual Ciríaco Russo. Aqui as nossas referências.